Então, boa noite a todos, né? Começando aí o nosso encontro do dia 20, em análise de investimentos e fontes de financiamento. Bom, no nosso encontro de hoje, a gente vai trabalhar com a seguinte programação. A gente vai começar fazendo ali meio que uma revisão, tá? Para Oficial 1. Então, a gente trabalha essa revisão aí no primeiro momento. Eu dou mais detalhes para vocês sobre a Oficial 1 depois no nosso segundo horário aí, tá? Já mais para o final da noite eu trabalho com vocês esses detalhes de como é que vai ser a nossa avaliação. A gente faz uns exercícios, sim, coloquei mais exercícios ali para vocês, principalmente sobre a parte, né, de análise de projetos e de investimentos, aquela parte do VPL, da TIR, do índice de lucratividade líquida e também né, de outros detalhes ali que nós já vimos. Se der tempo, a gente vem aí para o 3, para o 4, para o 5 e para o 6, né? Mas de qualquer forma eles estão engatilhados ou para hoje ou para o nosso próximo encontro, né? Mas o nosso foco principalmente nessa primeira metade aí é realizar essa revisão e também trabalhar aí esses conceitos e realizar alguns exercícios aí para que vocês fiquem totalmente focados aí, vinculados, né, à nossa disciplina. Vamos lá então. O que acontece? A nossa disciplina, a gente a divide em duas possibilidades aí, em dois momentos daquilo que a gente vem trabalhando desde o início do semestre. Vamos deixar bem claro aqui, nos primeiros encontros, nos primeiros dias de aula, eu estabeleci com vocês um apanhado geral daquilo que estava acontecendo no mundo todo. É algo que eu realmente gosto de fazer, né? Sempre que posso realizo, porque eu acho muito importante você entender um pouco do ambiente externo, entender um pouco aí o mundo que te circula, aquilo que está realmente ao redor de você. Após esse momento introdutório, a gente falou sobre investimentos e aí depois desse movimento introdutório e depois de falar sobre investimentos, a gente entrou nessa parte, que é a parte que a gente ficou o maior tempo nela, né? Foi praticamente 100% remota. A gente teve, na verdade, um segundo horário de uma aula, que a gente trabalhou os fundamentos lá da HP12C, mas depois, querendo ou não, a gente está aprendendo, né, toda essa parte de análise de projetos e de investimentos, focado realmente já aqui no desafio remoto que a gente está. Então, eu vou inicialmente revisar com vocês isso. Então, inicialmente, nós vamos trabalhar aí essa revisão em análise de projetos e de investimentos, então nessa parte de VPL, TIR e LL. Depois eu trabalho com vocês também aquilo que pode cair de modo conceitual, tanto a nível de VPL, TIR e LL, mas também a nível lá dos investimentos que eu apresentei para vocês nos primeiros dias de aula, né? Tudo aquilo que foi falado, né, desde o nosso primeiro encontro ainda presencial até agora, né, nossos últimos encontros ali dessa, né, já virando para a segunda metade, né, mas todos os demais encontros do primeiro bimestre que foram remotos, tudo isso é elegível a cair na nossa atividade avaliativa que estará ali correspondendo à oficial, que já está pronta, inclusive. Eu já montei esse final de semana, ela ficou pronta no sábado, né, já mandei e-mail para o Ricardo lá confirmando, já mandei o link para ele, mas para vocês o link vai estar ativo a partir de quarta-feira. Eu dou todos os detalhes hoje no segundo horário para vocês, né, onde que ela vai estar lá no AVA, como que você faz para achar, como é que são todos os detalhes dela. Então, vamos primeiro fazer aqui o inverso, né? Ao invés de relembrar o início, a gente trabalha rapidamente aqui a parte de análise de projetos e de investimentos, que é o que a gente já está fazendo. Vamos fazer ali alguns exercícios, depois a gente volta e revisa aquela primeira parte que eu ainda expliquei para vocês, né, a maior parte dela presencial. Teve um dia só dos nossos encontros remotos que eu também falei um pouco mais sobre investimento. Então, vamos lá então. A gente tem trabalhado toda essa parte de análise de projetos e de investimentos, né, nos balizando na HP12C, porque isso, né, é uma escolha realmente estratégica. A gente começa com a HP12C, depois vai para o Excel, de modo que vocês dominem ali todas as ferramentas gerenciais que podem ser utilizadas no dia a dia ali do futuro administrador, do futuro profissional contábil, né? Então, são ferramentas muito salutares aí no exercício dessas duas profissões muito valorosas
na área de gestão. O que acontece? A base disso tudo é a matemática financeira. Então, nós estamos trabalhando com cálculos que envolvem aí uma utilização muito relevante da matemática financeira. O que é isso? A matemática financeira, ela nos indica e nos ajuda a quê? Com ela, por meio dela, a gente agiliza o levar dinheiro do presente para o futuro e também a gente agiliza e faz isso muito facilmente, que é pegar o dinheiro do futuro e trazer para o presente. Então, são essas duas possibilidades de matemática financeira que acabam sendo auxiliadas, que acabam sendo ajudadas ali pelas estratégias ali, utilizando o HP12C. Então, a gente utilizou inicialmente as teclas financeiras, as teclas de valor presente, valor futuro, as teclas também de I, que é a taxa, que pode ser de juros ou de desconto, N, que são os períodos de tempo, e também a troca de sinal. Depois a gente começou a utilizar as teclas em laranja, que representam o VPL e a TIR, o New Present Value, ou NPV, e o Internal Rate in Return, que é a taxa interna de retorno. Por fim, a gente começou a utilizar as teclas em azul, o fluxo de caixa inicial, os fluxos de caixa seguintes e o número de vezes que o fluxo de caixa se repete sequencialmente. O foco aqui para a gente, então, é o cálculo de viabilidade econômica. Sim, esse é o foco. Vocês vão ver que o VPL ele é só a primeira parte. Segundo bimestre aí, quando nós tivermos ali, principalmente, já nas etapas finais, ali na reta final da nossa disciplina, eu já vou mostrar para vocês um cálculo muito mais complexo, mas que utiliza como base o VPL, que é o cálculo do valuation. Então, a gente termina a matéria sabendo ali encontrar o real valor de um negócio, como que eu faço esse real valor, quais são os métodos, e o método mais famoso é o método do fluxo de caixa descontado, ou seja, já é um método que vocês irão dominar ao realizar. Então, a gente utiliza todo esse conjunto de teclas na calculadora financeira, na HP12C. Ela funciona para a gente como uma base para os demais aí desafios que a gente acaba revisando e acaba atualizando ali nesse sentido. Tá? Então, são realmente essas bases aí que a gente começou. E aí, a partir daí, a gente começou a trabalhar a parte conceitual e já realizar a conta. Então, o que é o VPL? Relembrando a vocês aí, pela 29ª vez, o valor presente líquido nada mais é do que um indicador que mostra para a gente o grau monetário de lucratividade ou não de um determinado projeto. Então, o VPL ele é muito relevante porque ele mostra se o start deve ser dado ou não em um determinado projeto, ou em um determinado negócio, ou em um determinado produto. Então, é muito relevante que vocês, enquanto futuros aí, administradores e contadores, dominem ali as técnicas e ferramentas de calcular a viabilidade de projetos, considerando o valor do dinheiro ao longo do tempo. Isso é muito importante. Então, o VPL ele está ali exatamente nessa toada. Ele é a porta de entrada disso, porque ele trabalha a nível monetário, qual foi o grau de lucro, qual foi o grau ali de retorno daquele capital investido. Então, ele é muito relevante para a gente aí dentro dessa seara, desse desafio. Depois, a gente viu a TIR, que é a taxa interna de retorno, que é a taxa que faz um projeto empatar, é a taxa que faz o VPL de um projeto ser igual a zero. Esse VPL que ora vem positivo, ora vem negativo, ou mostrando que um projeto teve lucro ou que o projeto teve prejuízo, este mesmo VPL, toda vez que eu colocar a TIR como taxa de desconto daquele projeto, este mesmo VPL ele fechará zerado. Então a TIR é realmente a taxa de equilíbrio daquele projeto, a TIR é realmente a taxa que zera, é aquela taxa que faz o valor presente líquido de um projeto ser igual a zero. Por isso, ela é chamada de taxa de equilíbrio de um projeto. Então, olha que bacana, a gente já tem o VPL que mostra em valores monetários qual que foi o retorno positivo ou negativo de um projeto. A gente já tem agora a TIR que se torna um parâmetro para aquele projeto, porque é a taxa de empate daquele projeto. A gente lembra sempre
nós não estamos trabalhando taxa de juros. A gente, quando trabalha análise de projetos e de investimentos, a gente está trabalhando sempre com taxas de desconto. Qual que é o cálculo que a gente faz? A gente pega dinheiro do futuro e traz esse dinheiro para o presente. Esse é o cálculo que a gente faz o tempo inteiro, trazendo realmente valores que estão à frente para o dia de hoje. Então, quando isso acontece, é muito relevante que você domine ali a TIR. Por quê? Se a TIR é a taxa que empata o seu projeto, e se essa taxa não é uma taxa de juros, e sim é uma taxa de desconto, que desconta o seu dinheiro, quanto menor a sua taxa de desconto for e quão abaixo da TIR ela for, significa que o seu projeto ele vai fechar positivo, porque qualquer taxa de desconto inferior a TIR vai fazer com que o seu dinheiro seja menos descontado do que a TIR. E a TIR é a taxa que faz o projeto empatar. Qualquer valor a menos descontado que o seu dinheiro for, mais vai sobrar em dinheiro de hoje. Então a TIR ela é muito importante porque ela funciona como a linha d'água, ela é aquela linha tênue ali que vai mostrar se algo vai estar positivo ou negativo. Qualquer taxa de desconto, então, abaixo da TIR, o projeto fecha positivo. Qualquer taxa de desconto acima da TIR vai descontar mais o seu dinheiro. Moral da história, o projeto ele vai fechar negativo. Então, a TIR ela é muito relevante porque ela nos dá realmente ali uma linha d'água muito necessária para distinguir o que vai dar lucro do que vai dar prejuízo. Depois da TIR, nós trabalhamos aí o último que a gente esteve trabalhando, o índice de lucratividade líquida ou o ILL, né, que mostra ali qual que é também retorno. Então perceba mais um índice de viabilidade. O VPL dá a viabilidade em dinheiro, a TIR mostra qual que é a taxa que empata, ou seja, você já sabe qual taxa que dá viabilidade, qual taxa que não dá viabilidade. E o ILL ele mostra o quê? Para cada R$1 investido naquele projeto, naquela empresa, naquele produto, quanto que eu tenho de retorno. Então o ILL de 1,5, por exemplo, ele indicaria que para cada R$1 investido em um determinado projeto, você tem ali 1,50 de retorno. Por outro lado, o ILL de 0,8, ele já mostra que para cada R$1 investido você teve 80 centavos de retorno. Então, existe ali, né, toda a potencialidade envolvida ali do índice de lucratividade líquida e o seu modus operandi, o seu cálculo ali a ser realizado. Lembrando que o ILL nada mais é do que o valor presente dividido pelo custo inicial de um projeto. E o valor presente nada mais é do que o VPL mais o custo inicial do projeto. Ou seja, eu faço o VPL, ao mesmo tempo eu já consigo fazer a TIR. E com o resultado do VPL eu já somo com o custo inicial e depois divido pelo custo inicial e já encontro o índice de lucratividade líquida. As três contas fazendo uma vez só pela HP, né? 3 por 1, né? É o que a HP te oferece na hora de realizar esses três cálculos, considerados tão complexos quando feitos fora de uma calculadora financeira, quando feitos fora de um software aí financeiro. Então foram realmente os três primeiros indicadores ali que a gente trabalhou. Esse de cá a gente só conheceu na teoria, prometi a vocês agora nesse segundo bimestre, nós vamos aprendê-lo na prática. Ele é o mais complexo de todos esses quatro, mas eu ainda não posso cobrá-lo na prática, mas a nível teórico vocês têm que saber o que é. O payback descontado nada mais é do que um medidor que mostra tempo de retorno do capital investido. Então isso você já sabe. Então, pelo menos isso eu posso cobrar nessa atividade avaliativa aí, né, que vocês já sabem o que é teoricamente o payback descontado. Ele exemplifica o tempo de retorno do capital investido, considerando o valor do dinheiro ao longo do tempo, considerando a inflação. Por isso que ele é tão relevante, por isso que ele é o indicador dos indicadores de tempo de retorno do capital investido. Payback simples, não serve de nada. O PL, que eu já até mostrei para vocês no último encontro, os investidores gostam de olhá-lo, mas ele é muito simples, aquele que realmente é utilizado a nível profissional pelos analistas financeiros, pelos administradores financeiros, pelos profissionais de finanças, controladoria e auditoria. Aquele que é utilizado a nível profissional é o payback descontado. Então, pelo menos a parte teórica dele, que é o tempo de retorno do capital investido, vocês já sabem aí o que é. Beleza?
Feitos as considerações teóricas aí desses 4, tenho exercícios para vocês, né? Tenho ali algumas atividades para a gente fazer junto, né? Até coloquei o link delas para vocês lá, né, no aba de vocês. Quem não pegou, se quiser ir lá pegando, pode ir pegando tranquilo, dá tempo. Por quê? Antes de realizar esses exercícios, vamos relembrar a outra etapa da nossa disciplina, que também foi, né, vivenciada nesse nosso primeiro bimestre. Ela foi muito mais rápida, né, foi totalmente a nível teórico com vocês em sala de aula, mas que também é elegível ali para estar presente nessa atividade avaliativa, também é elegível ali para estar presente, né, em qualquer outro cenário ali que a gente faça. Então, antes dos exercícios, né, vamos relembrar ali e tratar de tudo aquilo que a gente fez em sala de aula, além dessa parte de cálculos que já foi feita, como eu disse a vocês, muito mais no ambiente remoto do que no ambiente presencial. No ambiente presencial, a gente trabalhou muito a parte teórica. Meus primeiros encontros com vocês, o que eu fiz? Os primeiros encontros com vocês eu mostrei para vocês até então, com base em documentos oficiais, qual que era, né, quais eram as projeções para o mundo em 2020. E aí o que acontece? Nos nossos primeiros encontros oficiais, eles foram em fevereiro. Né? O primeiro encontro, inclusive, acho que foi ainda antes do Carnaval. Moral da história, né? Toda aquela previsão de Fundo Monetário Internacional, toda aquela previsão, né, da Organização pela Cooperação lá do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, todas aquelas previsões a nível oficial que eu passei para vocês, sabe o que aconteceu? Todas elas já foram descartadas. Por quê? Porque todo mundo sabe o que está acontecendo aí, né, no mundo todo, né? Nós estamos ainda convivendo com isolamento, alguns países do mundo convivem com lockdown, né, que é um fechamento ainda maior das atividades, né? O impacto econômico, né, pela Covid-19, causado pela Covid-19, né, essa crise aí no setor da saúde, ela teve um severo impacto na atividade econômica de 2020. É esse o subtítulo aqui, essas projeções de crescimento da visão geral da economia do mundo, né, informada agora em abril de 2020, pelo Fundo Monetário Internacional, aquele mesmo, né, aquele indicador mesmo ali, aquele mesmo documento que eu utilizei como base nos primeiros dias de aula com vocês, eu agora faço questão de revisitá-lo nessa nossa aula de revisão aí, essa nossa aula de fechamento até então, no que foi visto no primeiro bimestre. O que acontece? Tudo mudou, né? Tudo mudou. Lá no início do ano eu apresentava para vocês a possibilidade de um mundo estar crescendo ali na casa de 3%, né? De 2,5% a 3%, puxado principalmente pelas economias emergentes, puxado principalmente por Índia e China. E também a gente visualizando ali economias desenvolvidas, países de primeiro mundo, trabalhando com um potencial também de crescimento econômico bem interessante. Tudo mudou. Tudo mudou. O mundo, acompanhe agora aqui no slide, o mundo que no ano de 2009 cresceu quase 3%, este ano, de acordo com a FMI, neste atual momento, eu lembro a vocês daquele conceito econômico que vocês já devem ter conhecido nas aulas de economia ou não, mas é muito famoso, né? Em latim é o ceteris paribus, que é o tudo mais permanecendo constante, né? Então, novamente, essas previsões aqui são feitas, gente, com tudo mais permanecendo constante, né? O mercado ele já tem uma noção de tempo de duração ali de pandemia, já tem uma noção de como que está a recuperação ali, por exemplo, chinesa, sul-coreana, outros lugares que já estão voltando devagarzinho à normalidade. Qualquer fato que aconteça a partir de hoje, aí, de agora, que seja totalmente diferente daquilo que está no escopo, faz com que essa previsão ela perca ali um pouco da sua validade. Então, tudo mais permanecendo constante, ele quer dizer isso. Tá? Ele quer dizer que esse desenho de cenário é feito nas atuais condições ali econômicas globais. Bom, economia global. Mundo cresceu 2,9% em 2019. Iria crescer na casa de 3% em 2020. Mundo, as previsões aí de abril do FMI, é uma queda de PIB de menos 3% em 2020. Saiu do mais 3, zerou, fechou em menos 3. Porrada realmente
muito grande no PIB global. Por outro lado, ano que vem, 2021, que a previsão do PIB era na ordem de 2,5% a 3%, também dá um salto. Isso é o jogo dos números, né? Os números, eles nos enganam, os números eles sofrem algumas mutações ali quando expostos em alguns ambientes, né, mais agressivos, como o ambiente de agora. Então, se no ano que vem também esse mundo continuaria num crescimento estável na ordem de 3%, agora ele também, né, ao invés de crescer 3%, ele, num movimento de recuperação, ele cresce 5,8%. Mas entendam uma coisa, seria muito melhor crescer 3 esse ano, crescer 3 no ano que vem, do que decrescer 3 esse ano e crescer que seja 6, 7 ano que vem. Seria muito melhor a manutenção do crescimento do que um crash agora, uma depressão agora, para depois voltar a crescer. Isso porque os números eles nos enganam, né? Então, todas as vezes que a gente vai comparar um número com o outro, a gente muitas vezes cai ali em algumas falácias e é enganado pelos números. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Se uma coisa saiu de 10 e foi para 5, ela perdeu R$5, perdeu ali 50%. Para ela voltar de 5 para 10, não adianta ela subir 50%. Se ela voltar 50%, ela sobe de 5 para 7,50. Para voltar de 5 para 10, ela tem que subir 100%. Então, toda vez que se cai, a subida ela é muito mais íngreme do que a descida. Então, é muito mais complexo experienciar uma recuperação. Então, seria muito melhor um crescimento de 3 este ano e 3 no ano que vem, do que passar agora por um menos 3 e depois um 6. Né? Muito melhor o 3,3 do que esse cenário aqui que se apresenta, é óbvio. Olha as economias avançadas, as economias desenvolvidas, aqueles países que chegaram lá, né? Os tops das galáxias aí, ó. Eles cresceram 1,7% em 2019 e é isso mesmo, né? A economia desenvolvida normalmente cresce menos, anda numa velocidade mais estável. Por isso que eles são desenvolvidos, né? Porque eles já chegaram lá. Então, uma vez que esses países já chegaram lá, eles têm tão poucos gargalos que não tem porquê o crescimento deles ser exponencial. É normalmente um crescimento mais comedido mesmo, um crescimento ali mais próximo de uma linha de nulidade, né? Então, mais próximo de uma linha ali mais básica, né? De uma linha ali menos impactante. Então, é assim que funciona esse crescimento econômico de economias avançadas, de economias desenvolvidas. Então, ele estava vindo nessa toada de 1,7%, 2%, mas olha a porrada, uma vez que você está lá no topo também, qualquer coisa que você caia já significa realmente algo muito relevante, porque você está tão avançado que uma queda ela já impacta em tudo, né? Então, é o que está acontecendo com as economias desenvolvidas. Elas crescem muito pouco, mas uma porrada já é muito, porque se está num patamar tão elevado, um suprassumo ali do suprassumo, que uma queda ela é determinante, né? Nesse impacto aí ela traz muita relevância. Então, de um crescimento de 1,7, que foi o que apresentou em 2019, para esse ano estamos projetando um crescimento de 2. O que deve acontecer, de acordo com a FMI? Uma queda de 6,1%, uma porrada, né? Então, as economias desenvolvidas aí, com certeza, puxando o PIB mundial para baixo. Quem vai ser a bigorna do PIB global é o PIB das economias avançadas, o PIB das economias desenvolvidas, é exatamente ele quem puxará ali a média global para baixo. Para o ano que vem, algo incomum também com as economias desenvolvidas. Como eu disse a vocês, o costume delas é sempre de ir crescendo ali, ó, 1 para 1, 2 para 2, uma coisa ali muito estável, muito blasé, 1, 2% ali no máximo. O que já vai acontecer no próximo ano? Tudo mais permanecendo constante, diante ali de uma recuperação econômica. Diante de experimentar uma depressão, o movimento de recuperação ele vem, e aí é um movimento de recuperação de mais 4,5% de um PIB projetado para 2021. Lembrando que são economias desenvolvidas, né, gente? Não é caindo 6%, elas deixam de ser desenvolvidas, não é isso que acontece. Elas permanecem desenvolvidas, só que enfrentam ali um ano complexo a nível de crescimento econômico, mas permanecem desenvolvidas. Da mesma forma, no ano que vem, elas não vão ter recuperado tudo ainda o que caíram esse ano, mas já vão recuperar ali. E lembrando que cada degrau de alta para esse grupo de países aqui, ó, é um degrau mais perto da perfeição. Nós estamos falando de países que já têm
infraestrutura de qualidade, saúde, educação, moradia, lazer, segurança e por aí vai. Agora olha a nossa turma aqui, ó. O Brasil está do lado de cá. Mercados emergentes e economias em desenvolvimento. O que vai acontecer com essa galera agora em 2020 e em 2021? Lembrando que tem gente muito poderosa aí. China mesmo está aí. China não está nas economias desenvolvidas. China é a economia 0,2 do mundo, é o segundo aí maior PIB global, mas lembrando que um país que cresce é uma coisa, um país desenvolvido é outra coisa. Então a China é um país crescido, não é um país desenvolvido. Falta muito ainda para a China conseguir alcançar esse status quo ali de desenvolvido a nível econômico. O que acontece então? Essas economias emergentes, elas que fecharam o ano com alta de 3,7%, puxadas principalmente por China e Índia, foram os dois que cresceram aí mais de 6% no último ano, foram os que puxaram os mercados emergentes para alta, os que puxaram o PIB global para alta. Este ano irão fechar em queda de menos 1%. Então, países aí que tem muitos gargalos, por isso que eles crescem muito, mas esse ano vão fechar em queda ali diante dos impactos da Covid-19 na economia. Para o ano que vem, aquela porrada para cima, aquela demanda reprimida, aquele ano ali de ajuste depois de um ano de queda muito forte, já é possível ali apresentar um crescimento de 6,6% de acordo com o FMI, de acordo com o Fundo Monetário Internacional. Então, muito relevante, né, essas considerações que foram feitas. Faço essa atualização com vocês, de modo para que vocês já fiquem ali devidamente, né, no viés daquilo que está acontecendo, né, no mundo todo. Um detalhe muito importante, né? Lucas, eu preciso saber isso, eu preciso saber detalhes do mundo inteiro? Não, fiquem tranquilos. Toda aquela revisão que eu dei na primeira aula, principalmente na segunda, ela serve para pano de fundo. Como assim pano de fundo? A galera que está no oitavo de ADM, que já teve duas matérias comigo, já sabe como é que isso funciona. Eu não vou colocar no enunciado, Joãozinho começou a investir fulano. Não, nós vamos tentar dar exemplos reais. Tá? Nós vamos tentar ali dar exemplos do dia a dia. Então, se eu tiver que cobrar alguma coisa que envolva investimentos ou que envolva algum país ali, eu vou trazer para vocês exemplos reais. Mas é uma atualização ali muito importante de se fazer, de modo que vocês ali fiquem devidamente alinhados a tudo aquilo que a gente apresentou lá em fevereiro e a tudo aquilo que mudou, como é que está esse cenário hoje em abril. Bom, feito o apanhado do cenário, que foi o que eu fiquei lá no nosso primeiro, no nosso segundo encontro presencial fazendo, e que eu fiquei no nosso terceiro e no nosso quarto encontro presencial fazendo. Eu fiz com vocês uma revisão sobre investimentos, né? Então nós fizemos ali um apanhado teórico sobre alguns investimentos, então vamos falar sobre ele antes de ingressarmos nos exercícios de análise de projetos e de investimentos. Então vamos lá, ó. Eu falei com vocês, né, numa aula ainda presencial, sobre todos eles. Nós pegamos ali a teoria e fomos falando de um por um, tanto de renda fixa quanto de renda variável. Vou passar sobre eles ali com mais brevidade, mas só para que vocês lembrem. Então vamos lá, ó. Caderneta de poupança, né, investimento mais tradicional, mais conservador, mais popular ali, que todos os brasileiros eles conhecem. A poupança então sempre teve um retorno muito fácil de explicar, e até mesmo esse retorno muito fácil de explicar mudou no dia 3 de maio de 2012, uma vez que a poupança que até então rendia 0,5% ao mês, mais a variação da taxa TR, ela passou agora a ter uma outra forma de rentabilidade. Ela passou a render 70% da taxa de juros, a taxa Selic, mais a TR, todas as vezes que a taxa básica de juros estivesse ali abaixo dos 8,5%, né, dentro ali de um determinado período da economia. Um exemplo atual, né, a nossa taxa Selic de hoje. Nossa taxa Selic está na casa de 3,75%. Previsão para ela no final do ano é de estar em 3%. Então a gente imagina a Selic pelo menos, caindo mais 2 vezes esse ano, mais uma queda de 0,5% na próxima reunião do Copom,
e depois ali mais uma queda de 0,25%, chegando ali nos 3% ali, às vezes fechando o ano em 3%, então isso tem ali a sua relevância. Então é bem interessante que vocês simplesmente saibam que a rentabilidade da poupança, então no ambiente que o juros estiver ali em 3%, por exemplo, no final do ano, a poupança vai estar rendendo ali 70% daqueles 3% ao ano. Então nós estamos falando de um rendimento de poupança de 2,1% ao ano no momento em que a Selic estiver ali totalmente impactada, totalmente ali focada nessa taxa mínima dela, né, possivelmente ali, né, chegando nesse patamar, a menor Selic ali da história, né, que já é atualmente, já é a menor da história, ela diminuindo mais 2 vezes, fica ainda menor. Então, a poupança é isso, é aquele investimento mais básico, que vai sempre estar entregando essa rentabilidade, lembrando que ele é isento de imposto de renda e protegido pelo Fundo Garantidor de Créditos, né? Ele tem a proteção do FGC, que daqui a pouco eu falo um pouco mais dele. Da mesma forma, o segundo investimento ali que nós falamos em sala de aula foi o CDB, o Certificado de Depósito Bancário, que nada mais é, né, do que um investimento que está diretamente lastreado a uma taxa, que é a taxa DI, né, e que é vendido por todas as instituições financeiras. É um produto ali muito focado pelas instituições financeiras, porque a gestão dele é livre para o banqueiro, né, daquele dinheiro que é arrecadado por essa modalidade. Né? Lembro a vocês aí somente, o CDB, né, ele não tem a isenção de imposto de renda, ele tem a cobrança do imposto de renda e sim, ele é também protegido pelo Fundo Garantidor de Créditos. E o retorno dele, como nós já vimos em sala de aula, o retorno dele é definido pelo risco do emissor. Então, se você vai comprar um CDB no Banco Santander, ele te rende uma coisa. Um CDB lá no Banco Sofisa, ele te rende muito mais do que o do Banco Santander. Por quê? Porque todo mundo conhece o Santander, quase ninguém conhece o Sofisa. O Sofisa, por ter um risco de crédito maior, ele vai entregar ali um retorno projetado maior do que o Santander. Depois, nós falamos sobre a letra de crédito imobiliária, a LCI, né? Então, a letra de crédito imobiliária, que nada mais é do que um papel que também tem o objetivo de captar dinheiro para as instituições financeiras, só que com uma diferença fundamental. Como o nome dele muito bem diz e pressupõe, o ID imobiliário, indica que todo recurso que entra por essa modalidade de investimento deve ser devidamente aplicado ali em modalidades de crédito imobiliário. Deve ser todo disponível para o financiamento habitacional. Então, ele tem essa diferenciação em relação ao recurso que entra do CDB. Ele também é protegido pelo Fundo Garantidor de Créditos e aí ele tem uma outra vantagem, que é exatamente o quê? Pelo fato de estar vinculado a uma área estratégica do governo, todo e qualquer investimento em LCI tem ali como objetivo, né, a isenção de imposto de renda para pessoa física. Então, as pessoas físicas elas têm a isenção de imposto de renda neste produto também. Assim como as pessoas físicas têm também a isenção de imposto de renda na LCA, na letra de crédito do agronegócio, que segue a mesma linha de raciocínio da LCI. Se um banco só pode emitir LCI se enviar o dinheiro da LCI para o crédito imobiliário, da mesma forma no agronegócio. Uma instituição só pode emitir LCA se trabalhar com uma carteira de crédito para o agrobusiness. Então, o dinheiro ele tem que ir para o agronegócio uma vez captado via LCA. Também existem os CRIs e CRAs. Aí eu já mudo o patamar. Aqui já vai para outro patamar. Lembrem disso. Por que já vai para outro patamar? Aqui nós estamos falando de duas modalidades de investimento que já não são vendidas por banco. Até então, ó, LCI e LCA, banco, CDB, banco, poupança, banco. Agora a gente chega em um que não é via banco, né? Agora a gente chega em um que é emitido por securitizadoras. O que eu lembro a vocês? O que é uma securitizadora? Uma empresa
que faz a securitização, diferente do que a palavra sugere, porque a palavra sugere ali algo próximo a seguro, né? Securitizar, seguro, os nomes um está bem próximo do outro, mas não é isso. A palavra securitização, o negócio securitização é um negócio que transforma dívidas em investimentos. No caso do CRI, o Certificado de Recebíveis Imobiliários, de que dívida eu estou falando? Uma dívida imobiliária, uma hipoteca. Então, é um conjunto de hipotecas que é agrupado, montado via investimento, e aquele investimento passa a render juros ali para aqueles que alocam recursos naquele certificado de recebíveis imobiliários. Da mesma forma, o CRA. Só que aí, ao invés de ser a dívida hipotecária, já é, no caso, um financiamento do agronegócio. Então, todo aquele conjunto de financiamentos do agronegócio é colocado num pacote, é montado um investimento para ele, voilá, começa o CRA. Então, ambos são emitidos por securitizadoras, que são instituições financeiras, mas não são bancos. Por ser um investimento que não é emitido por banco, tem que ficar muito claro, ele não é protegido pelo Fundo Garantidor de Créditos, ok? E também ele conta com a isenção de imposto de renda. Então, ele tem o imposto de renda isento para a pessoa física, uma vez que ele está atuando em duas áreas que o governo considera estratégicas, imobiliário, agronegócio, mas ele não é protegido pelo FGC, uma vez que quem emite esses produtos não são os bancos, esses produtos eles são emitidos por outras instituições, que no caso são as securitizadoras. As debêntures, as debêntures nada mais são do que títulos de dívida de longo prazo. Então, uma empresa que emite uma debênture, ela fez aquilo ali porque ela está precisando de dinheiro, ela está precisando de caixa, tá? Ela quer caixa ali para o seu negócio, então ela vai lá e emite debêntures. Uma empresa, inclusive, só pode emitir debêntures se tiver realmente com essa situação, se o foco dela for esse. Então, ela não pode emitir debêntures se ela tiver um outro objetivo, por exemplo, com o dinheiro, de tocar um projeto com dinheiro, não. Tocar projeto você não toca com debênture. Tocar projeto você toca com dinheiro adquirido no mercado de ações. Com as debêntures, não. Com as debêntures, você foca ali em pagamento de dívida. Para isso que elas foram criadas. Elas funcionam como se fosse uma nota promissória de longo prazo. E aí, lembrando, quem que emite debênture? Debênture é emitida por empresa SA de capital aberto não financeira. Então, por não ser emitida por nenhum tipo de instituição financeira, a debênture também não é protegida pelo Fundo Garantidor de Créditos. Não é. Porque eu lembro a vocês, o Fundo Garantidor de Créditos, ele protege tudo aquilo que está ligado a crédito bancário, aquilo que está vinculado à instituição financeira tradicional. Uma debênture que é emitida por uma Petrobras, por uma Vale, por uma Cogna, a Croton, por outras empresas, essa debênture ela não vai ter a proteção aí deste organismo tão importante que é o Fundo Garantidor de Créditos. E também nós temos os títulos públicos, foram os últimos ali dos investimentos de renda fixa que nós falamos. E aí, lembrando, a lógica é muito simples. Até então, tudo que eu mostrei para vocês, de poupança até debênture, são títulos privados. Títulos privados. Títulos públicos só tem um, que são os títulos da dívida pública federal. Somente o governo federal é quem pode emitir títulos da dívida pública. Num passado distante, estados e municípios já emitiram, fizeram cagada, virou aí os precatórios, que tem processo rolando até hoje. Porém, no que diz respeito aos títulos federais, a dívida realmente ali da União, ainda nunca houve histórico de inadimplência. Então, por mais que esse produto aqui, se você entrar no site do Fundo Garantidor de Crédito, você vai ver que ele não tem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, ele é o próprio Fundo Garantidor de Crédito, porque é definitivamente o próprio governo. Então, nós temos ali os títulos públicos. Antes de falar da renda variável, um detalhe muito importante para vocês. E aí eu interrompo aqui a apresentação e compartilho com vocês a minha tela para a gente abrir uma página aqui da internet normal para vocês. Então, por exemplo, o que existe para trazer segurança para os investimentos ali
de renda fixa principalmente. Então nós temos o Fundo Garantidor de Créditos. Só você jogar o nome dele no Google ou no Bing, em qualquer buscador ali, vai entrar no site dele. Ó. Então, o Fundo Garantidor de Créditos. Isso é muito importante, isso traz segurança para o sistema. O que o Fundo Garantidor de Créditos faz? Ó, vamos ver aqui, ó, a garantia. É uma garantia de até R$250 mil por CPF, por banco, limitada aí a 4 bancos. Então, se a pessoa tiver, ó, depósito à vista, poupança, LC, LH, LCI, LCA, depósito a prazo, depósito mantido em conta não movimentável por cheque e operações compromissadas, se o dinheiro tiver em qualquer uma dessas modalidades aqui, então, de tudo que a gente já falou, ó, falamos de poupança, está aqui, falamos de CDB, está aqui, falamos de LCI, falamos de LCA, está aqui também. CRI e CRA não estão aqui, Debenture também não está aqui, tá? Mas o FGC ele veio para trazer um grau de seguridade para o mercado muito relevante, né? E auxiliar realmente. Isso aqui funciona de verdade, gente? Olha, até então, sempre que foi testado, funcionou. Inclusive, lembram, eu contei para vocês o caso da Casa Financeira, né? Quando a gente começou as aulas, essa instituição financeira que já teve aqui em Valadares, né? Ela quebrou. E aí o FGC já iniciou o pagamento, já, tá, gente? Desde o dia 24 de março, ele já está pagando cada um dos credores ali, cada um dos investidores que tinha lá a letra de câmbio da Casa Financeira. Então, cada um deles está recebendo, desde o dia 24 de março de 2020, esses valores. Ó, para você ver, eles já pagaram 48 milhões a um pouco mais de 9.400 credores. Então, isso existe de verdade, isso não é papo não, tá? Isso existe realmente. Além do FGC, nós temos ali outros organismos de custódia, né, que fazem ali a guarda dos produtos. Então, a gente tem o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é a Selic, no caso não a taxa Selic, mas, né, o sistema realmente Selic, né, a Selic mesmo ali, né, com o foco, né, do Banco Central. Então, o sistema ali especial de liquidação e custódia. Deixa eu tentar abrir aqui pelo Google aqui, que o Bing não está me ajudando muito nessa busca não. Vamos abrir pelo Google aqui. Aqui, ó, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, né, que faz exatamente o quê? Para que serve esse Sistema Especial de Liquidação e Custódia? Esse Sistema Especial de Liquidação e Custódia, ele é o local que liquida e é o local que guarda o quê? Ele liquida e guarda os títulos públicos. Então tá lá, agora o site oficial aqui, ó, o Sistema Especial de Liquidação e Custódia do Banco Central. Então aqui dentro do site do Banco Central, ele é um sistema informatizado que se destina a quê? A custódia dos títulos do Tesouro Nacional. E ele também registra e liquida todas as operações com esses títulos. Para que existe a Selic? Muito simples. Se você comprar títulos públicos por alguma instituição financeira e essa instituição financeira quebrar, você vai lá, faz o seu cadastro em outra instituição financeira, pega o seu dinheiro por lá, resgata aquele seu investimento por lá, ok? Então, isso veio realmente para trazer um grau de segurança para o mercado financeiro. Esse é o foco, dar ali essa segurança para os investidores. Para isso que foi criada a Selic. Além da Selic, a gente tem também a antiga CETIP, né, que faz toda a guarda dos títulos privados, né? Então, ela faz ali a guarda dos títulos privados. O site possivelmente vai redirecionar para B3, com certeza, porque o que acontece? A CETIP, ela se juntou ali com a Bolsa de Valores, né, se tornando ali a B3, a Bolsa Brasil Balcão, né? Então, quando você vem aqui no Quem Somos aqui, né, você pega ali a Bolsa de Valores, e a Bolsa de Valores, antes de ser Bolsa de Valores, antes de se juntar ali, né, a BMF Bovespa com a CETIP, ela era antes somente a CETIP,
somente ali uma central que focava na liquidação e na guarda de títulos privados. Então, se eu tenho, né, a Selic, que tem o foco ali dos títulos públicos, a CETIP, o foco dela já é ali os títulos privados, né? O foco dela já é guardar ali, né, e liquidar todas as operações envolvendo os títulos privados, ok? Então, esse é o grande foco dela. E além da Selic e além da CETIP, existe também a Câmara de Ações, né? A Câmara de Ações, antiga CBLC, né? Antiga Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, esse era o nome dela, né? Mas a Câmara de Ações, antiga CBLC, o foco dela é exatamente o que? Liquidar e guardar todos os negócios envolvendo o mercado de ações, né? Então, é o foco dela ali em fazer toda essa liquidação e guarda do mercado de ações. Percebam então, hein? 4 órgãos, né? 4 organismos. A gente falou, né, do Fundo Garantidor de Créditos, falamos também da Selic, da CETIP e da Câmara de Ações. Qual que é o foco de cada um desses, né, desses fundos aí, cada um dessas instituições ali criadas? O foco de cada uma delas nada mais é do que fornecer segurança para o mercado financeiro. Esse é o foco. Trazer ali segurança, trazer ali um grau de seguridade, trazer ali um grau de senioridade, passar uma mensagem de transparência para o mercado, passar uma mensagem para o mercado: ó, fique muito tranquilo, se a instituição financeira pela qual você investe, né, decretar falência, fechar as portas, você estará ali protegido. Você poderá pegar os seus produtos em outros lugares, ou se estiver em banco e o banco quebrar, você tem a garantia do Fundo Garantidor de Créditos para honrar, para cumprir ali aquilo que foi devidamente combinado dentro ali da aplicação que você fez nas instituições financeiras, ok? Então, são esses 4 organismos ali muito relevantes, né, para toda a dinâmica de mercado financeiro, para toda a dinâmica principalmente desses investimentos de renda fixa. Dito isso, né, após as debêntures aqui, dito isso, né, e os títulos públicos, renda variável, né, que também foi outro nicho aí que nós falamos antes de entrar na parte dos cálculos, né? Só lembrando, eu falei com vocês conceitualmente aqui, revisei com vocês conceitualmente VPL, TIR e LL, depois relembrei e realinhei vocês sobre o cenário econômico global, que foi aquilo que eu fiz na aula 1 e na aula 2, depois disso relembrei os investimentos, que foi aquilo que a gente fez na aula 2 e na aula 3, e também vou relembrar para vocês agora o mercado de ações, que foi aquilo que eu já fiz com vocês já aqui em ambiente remoto, há uns 3, 4 encontros atrás, antes da gente iniciar a parte dos cálculos do VPL, da TIR e do ILL. Então, só lembrando, para que eu estou fazendo isso? É uma revisão nesse nosso primeiro horário, simplesmente para que todo mundo ali, né, realinhe todos os temas que poderão estar presentes na nossa Oficial 1, ok? Então, eu só estou realinhando nesse primeiro horário com vocês os temas que poderão incidir na nossa Oficial 1. Ela vai ter 10 questões, cada questão valendo 100 pontos, né? Depois eu explico para vocês muito detalhadamente como é que ela vai ser, mostro para vocês no segundo horário onde que ela vai estar. Mas muito mais importante do que isso é entender os temas que poderão estar ali, os temas recorrentes, os temas que poderão cair ali nesse desafio. Então, os temas eles vão perpassar por tudo isso que a gente viu no nosso primeiro bimestre até então. Então, a gente também falou de renda variável. Então, ao encerrar a renda variável com vocês, eu encerro essa revisão teórica, a gente parte para os exercícios, né, e depois a gente já fica ali livres para seguir ali já com os nossos desafios ali da nossa segunda metade da disciplina, né? A gente já volta lá para o PVPA, PL, Payout e Yield, que, como eu disse para vocês, nessa primeira atividade avaliativa não vai cair, tá? Então, o que vai cair mesmo é o cenário como base, não vou cobrar nada, é só como base, investimentos, né, de renda fixa, mercado de ações, a parte básica,
essas 4 instituições que eu falei para vocês, que trazem segurança para o mercado financeiro, e é óbvio que mais vai cair, pelo menos uns 60% por baixo dessa atividade avaliativa, vai estar ligada a VPL, Payback, TIR e ILL. Payback, se eu cobrar, lembrando, só a teoria. Tá? Então, por isso que nós estamos aí fazendo esse realinhamento. Então, vamos então para o mercado de ações. Então, lembrando, ó, todos os outros investimentos que foram falados daqui para trás são investimentos categorizados como renda fixa. Aqui agora é renda variável. Né? E quando a gente fala renda fixa é o quê? Renda fixa é aquele conjunto de investimentos em que você tem uma noção de quanto vai ganhar. Você não tem certeza, você tem uma noção. Por quê? Porque até a taxa de juros ela varia. Então, se a taxa de juros sobe, ok, seus investimentos vão render mais. Se a taxa de juros, por outro lado, cai, seus investimentos vão render menos. Então, você não tem a certeza de quanto vai ganhar, mesmo que seja nas aplicações ali de renda fixa. Por outro lado, na renda variável, aí não tem ideia nenhuma mesmo, aí você não tem a menor ideia. Então, a gente só vai trabalhar aqueles detalhes básicos, que foi aquilo que eu expliquei para vocês ali há 3, 4 aulas atrás ainda, nós já estávamos ali a nível remoto. Então, o que é uma ação? Uma ação nada mais é do que a menor fração integral de um negócio. Quando você compra ação, você se torna ali dono de um pedacinho da empresa, você passa a ter direitos ali enquanto acionista, né? Você pode ali votar nas reuniões, você pode ali ter alguma influência significativa naquele seu negócio e você também pode gozar ali dos direitos ali, prerrogativas legais que fazem parte do mercado acionário, como adquirir os dividendos e por aí vai. Vamos entender essa parte básica aí, para a gente fechar essa parte teórica ali. Então, o que é? É isso, é algo muito simples, é um pedacinho de um negócio, é um pedacinho de uma empresa. Toda pessoa que compra uma ação, ela se torna ali sócia de um negócio. Ela passa ali então a ter todos os direitos ali, né, inerentes ali ao papel de acionista daquela empresa. Como é que funciona este mercado? Né? Toda vez que uma empresa ela quer lançar ações pela primeira vez, ela precisa fazer um evento, né, que é o evento ali da abertura de capital. Então é um momento simbólico, é um momento muito bacana. Aquela empresa até então que tinha um capital fechado, ela se abre, né? Então realmente é algo aí até bem poético aí, né? Quase um desabrochar da flor, né? Um negócio realmente, né, muito relevante ali para o mercado, né? Estou aí até muito inspirado aí no momento, né? Metáfora ridícula que eu fiz, mas vamos lá. A abertura de capital, então, é isso, é esse start, essa estreia da empresa no ambiente de renda variável. É uma empresa que até então tinha o seu capital fechado, de interesse privado, e ela agora abre o seu capital, passa a ter interesse público. Essa empresa, então, ela faz essa abertura de capital. Um processo não muito simples, tá? É um processo que exige alguns milhões de reais ali, mas é uma empresa que normalmente tem um faturamento milionário, que é o tipo de empresa que vai estar buscando ali captar mais recursos nessa fonte inesgotável de dinheiro que é a Bolsa de Valores. Então, inicia-se com a abertura de capital, ok? Até aí tudo bem. Em relação aos tipos de ações, isso só aqui no Brasil existe. Sempre faço questão de frisar. Se eu estiver selecionando essa disciplina em qualquer lugar no mundo que não fosse aqui, eu não precisaria fazer essa consideração, mas no Brasil a gente faz essa consideração, ainda existe, deixará de existir, mas ainda existe. Aqui no Brasil nós temos ações ordinárias e nós temos também ações preferenciais. Lembrando que as ordinárias são aquelas que dão direito a voto nas assembleias e as preferenciais são aquelas que conferem ali uma preferência no recebimento de dividendos em alguns casos especiais. Então, as que valem realmente são ali as ações ordinárias. Eu não estou dizendo que ninguém deve comprar ações preferenciais, não é isso, mas elas foram criadas, na verdade, numa preferência que é totalmente furada. Uma preferência na prioridade em caso ali de liquidação da empresa, né? Uma empresa que está liquidando nem lucrando está, se ela não está lucrando nem dividendo ela precisa pagar. Então é uma grande bobagem. Então a preferência é receber dividendo no caso da liquidação da empresa. Faz o menor sentido. Mas
São os dois tipos ali de ações que existem aqui no ambiente acionário brasileiro. O que acontece? Como é que você pode, enquanto investidor, ganhar, auferir recursos com isso? Você, enquanto investidor, pode ganhar comprando a ação por X e ela valorizando, e você vendendo em um preço superior ao que você comprou. Você também pode ganhar, como? Você pode ganhar também pelos dividendos. O que são os dividendos? Os dividendos eles estão, inclusive, previstos em lei, né? A lei das SAs. A galera da contabilidade ainda possivelmente deve estudar uma disciplina que chama Contabilidade das Sociedades de Capital Aberto. Talvez eu mesmo lecione para vocês na época, que é o que eu faço a nível contábil, aqui analisando todos os dias as empresas listadas em Bolsa de Valores. Mas aí, bom, essas empresas, né, de capital aberto, quando elas encerram o seu exercício ali, um ano calendário, com lucro, quando elas fecham um determinado ano com lucro líquido do exercício, ao invés de prejuízo líquido do exercício, elas, por lei, são obrigadas a distribuir, no mínimo, 25% do seu lucro líquido sob a forma de dividendos. Então, as empresas SA de capital aberto, quando encerram um determinado exercício com lucro, elas precisam distribuir no mínimo 25% desse lucro sob a forma de dividendos para os seus acionistas. Então, eu posso ganhar comprando por um preço e vendendo por um preço superior ao que eu comprei, posso ganhar também recebendo os meus dividendos, desde que a empresa tenha fechado o ano calendário anterior com lucro líquido do exercício em sua demonstração de resultado do exercício. Além do dividendo. Então, o dividendo, ok, né? É uma parte do lucro que vai para o acionista. Um detalhe muito importante: o acionista, quando recebe dividendos, ele não precisa se preocupar com o imposto de renda, porque, como eu bem disse, a empresa só paga dividendos se ela fechar a DRE com lucro. Então, a empresa pega do lucro e dá para o acionista sob a forma de dividendos. Para ela pegar dinheiro do lucro, o lucro já é após, o lucro líquido já é após o pagamento dos impostos. Então, o acionista, quando recebe o dividendo, fica tranquilo, ele é isento de imposto de renda, uma vez que a própria empresa já pagou o imposto de renda antes da aferição desse valor. Por outro lado, as empresas também elas podem distribuir, quando elas não quiserem distribuir em dividendos, elas podem distribuir sob a forma de juros sobre capital próprio. O que é o juros sobre capital próprio? O juros sobre capital próprio nada mais é do que uma outra modalidade de distribuição de lucro, só que aqui a empresa não lança esse valor no lucro líquido. A empresa ela lança o valor que ela paga para o acionista como JCP em despesa financeira, ou seja, se você receber juros sobre capital próprio, ele já vem descontando 15% de imposto de renda. Já vem tributado no ato, na hora, não dá para fugir, não dá para correr, já é realmente totalmente ali na fonte. Então você já recebe realmente o valor descontado. Mas é uma outra forma de remuneração que existe para os investidores. Então você tem os dividendos, você tem também os juros sobre capital próprio. Outros dois eventos ali muito relevantes que acontecem no dia a dia do mercado são a bonificação e a subscrição. O que é a bonificação? A bonificação é algo muito simples e é o que a palavra realmente pressupõe. Uma empresa, se detectar que obteve ali um ganho de capital muito elevado, ou por meio de reavaliação de ativo, ou após uma fusão e uma aquisição, quando acontece aquele ganho com sinergias, essa empresa, se ela quiser, ela pode bonificar os seus acionistas. Então, eu sempre dou o mesmo exemplo, que é o último, Nós já tivemos outros também, mas o último é esse. O Bradesco, quando adquiriu o HSBC, se o Bradesco lá valia 500 e o HSBC Brasil valia 100, 500 mais 100, os dois juntos deveriam valer 600. Só que os dois se juntaram e a sinergia é tão grande, porque infelizmente o Bradesco mandou um tanto de gente embora que era do HSBC. Infelizmente, na visão de pessoa física, claro, isso é muito triste, mas na visão de sócio da empresa, isso é diminuição de custo. Então, quando as duas empresas se fundiram, quando o Bradesco absorveu, na verdade, adquiriu o HSBC Brasil, mandou vários funcionários embora, usava dois sistemas, agora usa um sistema só,
uma série de economias foram feitas. O 500 do Bradesco mais 100 do HSBC não deu 600 não, ele deu 750. O que o Bradesco pode fazer nesse caso? O Bradesco ele pode bonificar os seus acionistas e ele o fez, né? Ele bonificou os seus acionistas em 10%. Então, a pessoa que tinha 1.000 ações ganhou de presente mesmo 100 ações. Né? Qual que é o pulo do gato? A empresa pega essa bonificação e lança essa bonificação como despesa financeira, também diminuindo aquilo que ela vai pagar de imposto de renda. Então, tem também todo esse pulo do gato, tem também esse viés aí de estratégia, né? Como diria Capitão Nascimento, do grego estratégia, do espanhol estratégia. Não sei se vocês novinhos aí já viram Tropa de Elite 1, mas tem essa parte muito famosa lá no filme. E aí, bom, então essa é a bonificação. Por fim, a subscrição. Subscrição nada mais é do que um direito que todo acionista tem e um dever que a empresa também tem. O direito é o quê? O acionista ele tem o direito de permanecer com a mesma composição acionária, mesmo quando a empresa vai crescer. Então, e a empresa tem uma obrigação de quê? Sempre que a empresa for crescer, sempre que a empresa for no mercado de ações captar mais dinheiro, ela tem a obrigação de oferecer para cada um dos seus acionistas a possibilidade de continuar com o mesmo tamanho dentro da empresa. Eu sempre dou o mesmo exemplo, claro, porque ele é muito didático, o exemplo lá do Mark Zuckerberg, né, do Facebook. Né, o Zuckerberg ali do Facebook, foi o que aconteceu. O que houve? O Zuckerberg tinha um sócio brasileiro, o Eduardo Saverin. O Eduardo Saverin tinha ali 30% do Facebook. O Facebook foi lá e cresceu, ele deduplicou de tamanho. Todo mundo cresceu junto com o Facebook. O Saverin, ninguém avisou para ele. Ele tinha lá 30% das ações, ele ficou com 0,3%, né, das ações. Ele permaneceu com a mesma quantidade que ele tinha, mas agora a mesma quantidade dele, antes significava 30% do todo, agora significava 0,3% do todo. Então, Zuckerberg não podia ter feito isso, Saverin entrou com o processo, ganhou, os valores são sigilosos ali, de quantos bilhões ali se bobear, ele ganhou, porque realmente foi um processo muito custoso. Respondo sim, Samuel. Samuel perguntou aí, Lucas, repete por favor, juros sobre capital próprio, só se for agora. Tá? O juro sobre capital próprio nada mais é do que uma outra forma de remuneração para os acionistas. Ele é tipo dividendo, muda só duas coisas. Primeiro, o nome, um é dividendo, o outro é juros sobre capital próprio. Segunda coisa que muda, o trato tributário. O dividendo vem do lucro líquido, o juro sobre capital próprio não, a empresa lança como despesa financeira. Só isso que muda. São duas possibilidades de remuneração que a empresa oferece para o seu acionista. Tá? Então, o que acontece? Tá? O detalhe, né, é que vocês ali, né, o detalhe é que o acionista ele pode receber dos dois. Ele pode receber um pouco então em dividendo, porque se a empresa lucrou, ela é obrigada a pagar dividendo para ele, no mínimo 25% do lucro líquido, e ela pode pagar o restante, aquilo que excede os 25% do lucro líquido, ela pode pagar para ele sob a forma de juros sobre capital próprio. Ok? Então, né, é o JCP. A subscrição, então, voltando a isso, é um direito do acionista, um dever da empresa. Muito importante, né, os riscos. No mercado de ações foi só isso. Né? A gente finaliza agora aqui já nos riscos. É um mercado lotado de riscos. É um mercado lotado de riscos, né? É um mercado ali com muitos riscos. É um mercado que tem ali riscos ao vivo, vocês não reparem mesmo. Eu cumprimentei ali que é o meu sócio estava indo embora aqui da empresa. Mas aí vamos lá. O mercado de ações ele tem variados riscos, né? E aqui seguem 4 riscos muito relevantes para a gente discutir. Primeiro, o risco da empresa. O que é o risco da empresa? O risco da empresa nada mais é do que um fato, uma incerteza que aconteça e que traga ali potenciais, né, acontecimentos positivos ou negativos para uma empresa especificamente. Então, se, por exemplo, solta lá que a CVC, empresa de turismo, isso é verdade que eu estou falando, tá, gente? Ela apresentou uma inconsistência em seu balanço patrimonial, né, inclusive sendo acusada ali de fraude nas suas contas.
Isso é um risco da empresa, é uma atitude fraudulenta que ela teve que impactou uma de suas demonstrações financeiras padronizadas, o balanço patrimonial, e isso trouxe realmente ali uma ameaça gigante para a empresa, as ações dela, muito antes dessa crise agora da Covid-19, um mês antes, as ações dela já estavam despencando por causa desse problema de fraude ali no seu balanço patrimonial. Então, o risco da empresa nada mais é do que um fato, algo, uma incerteza que ocorra e afete exclusivamente uma empresa. Por outro lado, o risco setorial já é o quê? O risco setorial já é aquele fato, aquele evento, aquela incerteza que impacta única e exclusivamente um setor da economia. Tá? Então, dei o exemplo aí de risco da empresa, da CVC. Vamos dar um exemplo agora aqui de risco setorial. Por exemplo, o governo interfere em um determinado setor, uma vez que passe a pandemia, o governo fala assim, setor bancário, setor financeiro, bancos, vocês são obrigados, todos os bancos públicos e privados, vai virar lei aqui do Banco Central, o Conselho Monetário Nacional vai fazer, vocês são obrigados a ter ali, todos vocês, uma taxa de juros, de capital de giro, numa taxa a mais baixa da história. Para todo o mercado seria ótimo, né? Imagina isso acontecer, todo mundo que é empresário, está na luta aí, e muitas vezes precisa de crédito, ótimo, excepcional. Mas lembra que eu estou pensando como acionista, como sócio da empresa. Como sócio da empresa, seria um risco de ameaça. Porque imagina o banco que está acostumado a ganhar muito dinheiro com juros, agora vai ter que criar uma linha, uma modalidade de crédito muito barata, então é um risco que vai estar impactando o setor financeiro exclusivamente, é um impacto ali de ameaça, as ações das instituições financeiras vão despencar uma vez que essa nova linha de crédito hipotética, até eu estou inventando isso aqui, seja criada de modo perene, ali, não só para o período da Covid-19, mas para um período mais prolongado. Então, tem toda essa situação aí também. Também existe o risco sistêmico, exemplos para ele são muito fáceis. O que é o risco sistêmico? O risco sistêmico nada mais é do que o que a gente está vivendo hoje, o risco da Covid-19, é um risco que impacta o quê? O mundo todo o sistema, aqui no Brasil, lá na Ásia, do quadro ali de trás, em todos os lugares, todo mundo é impactado pelo risco sistêmico. O risco sistêmico, ele pega todo mundo, impacta realmente ali todos aqueles que estão, todos os players ali que estão em um determinado mercado. Então, o risco sistêmico, o melhor exemplo possível ali para tratar sobre ele é o exemplo da Covid-19, é o exemplo do coronavírus, que é um risco sistêmico ali mega materializado. Por fim, o risco de liquidez. O que é o risco de liquidez? O risco de liquidez, ele nada mais é do que aquele risco de você ter um ativo ali, você comprou um ativo e na hora de precisar vender aquele ativo não ter ninguém querendo comprar. Ou você vendeu um ativo e precisou comprar, na hora de comprar não tem ninguém querendo vender. O risco de liquidez, nesse caso, ele se materializa como esse risco ali de dificuldade de negociação. Eu já disse a vocês que essa palavrinha liquidez é uma palavrinha, ela é muito famosa, em várias ciências. Na economia mesmo, eu como economista adoro usar liquidez. Liquidez na economia é o quê? A quantidade de dinheiro em circulação. Liquidez, por outro lado, para contabilidade também, a galera da contabilidade aí, é uma palavra-chave. Liquidez é exatamente o quê? Lá no balanço patrimonial, ele é montado sob o critério decrescente de liquidez. Tudo aquilo que tem mais liquidez está em cima, tudo aquilo que tem menos liquidez está embaixo. A liquidez, além de ser esse critério fundamental ali do balanço patrimonial, ela é exatamente o quê? A facilidade de converter ali um ativo em espécie, em dinheiro. Por outro lado, liquidez a nível de investimento nada mais é do que a facilidade de transacionar um produto de uma mão para outra, um produto ali comprado por um, vendido por outro, ter liquidez. A Petrobras é uma ação que tem muita liquidez. O que isso significa? Significa que é muito fácil comprar e vender Petrobras. Toda hora que você for querer comprar, tem alguém querendo vender. Toda hora que você for vender, tem alguém querendo comprar. Ok? Então, é muito tranquilo. Feito isso, a gente finaliza essa parte teórica. Como eu disse para vocês,
Esse próximo slide aqui agora, que já trata de PVPA, PL, Payout, Yield, isso não cai na nossa oficial 1, né, nessa atividade avaliativa, que já eu vou dar mais detalhes para vocês. Então, a nível de oficial 1, a nível dessa atividade avaliativa, é o mercado de ações, os riscos, né, o próprio mercado de ações, a renda fixa, aqueles os quatro organismos que dão mais segurança para os investidores, Fundo Garantidor de Crédito, Selic, CETIP, CBLC. Né? O cenário é só como pano de fundo e também esses 4 indicadores aqui que nós trabalhamos já sobre eles há mais tempo, né? O VPL, a TIR, o ILL, e se cair payback descontado, só teoria. Próximo passo agora, para a gente avançar, para a gente aí confluir essa revisão e dar passos mais firmes. Próximo passo, depois do intervalo, nós vamos ali colocar a mão na massa, trabalhar ali os exercícios que eu enviei para vocês, tá bom? Eu mandei para vocês, acho que foi no sábado, né, se não me engano, coloquei lá no aba de vocês, vamos trabalhá-los juntos hoje, de modo que vocês fiquem cada vez mais ali bem alinhados, cada vez mais bem embasados nos cálculos ali, utilizando a matemática financeira, a HP12C, beleza? Deixa eu encerrar aqui a gravação dessa primeira metade